Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Eu sei que agora você viu que hoje a gente está com a tela cheia, a casa lotada, porque a gente começou uma colaboração entre o Espelho de Circe e o Projeto Mayhem, porque o pessoal estava reclamando que estava só fedendo a sovaco, e aí a gente chamou as meninas para o boteco ficar cheiroso e trazer pessoas mais inteligentes que a gente para comentar, né? Porque a gente é uma coisa meio brucutu, né? E a gente vai falar hoje para a estreia da Santa Muerta, então já vamos falar de uma mulher que é uma senhora mulher que não dá para mexer com ela. Né? Vou ler aqui um trechinho que nas profundezas da fé e do folclore latino-americano surge uma figura enigmática que transcende a barreira entre o divino e o terreno, entre o sagrado e o profano, a Santa Muerte. Este livro revelador, escrito por Sebastián de la Croix, que já esteve aqui antes, então se você não assistiu antes, você está errado. Tem que ir lá e já aproveita que eu estou lendo aqui, já dá like e segue o canal que eu estou vendo que tem muito sujeitinho comentando, seguindo e tal, e não tá dando like, não tá apertando o sininho. E isso pra gente é tipo o dinheiro do YouTube. O YouTube não distribui a gente, né? Mas o livro da Santa Muerte, culto tradicional, as poderosas orações e os feitiços infalíveis, desvendando os mistérios dessa entidade extraordinária. Então, eu vou começar por aqui. Então, do Espelho de Circe, Cate Frisvolt. Seja bem-vinda no Boteco. Obrigada, boa noite. O Projeto Mayhem, Florindo Neto. Boa noite, pessoal. Vamos ver o que a Santa Muerte, essa que faz parte de nossas vidas, tem a nos falar hoje. E agora vou passar a palavra para Vanessa Dias. Boa noite, pessoal. Empolgada, atenta e alerta para o conteúdo que vai ser maravilhoso, tenho certeza. Diretamente do Japão, Robson Belli. Eu estou seguindo aqui minhas janelinhas, tá? Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil, Konnichiwa, TV da tarde, isso em outro horário. Maravilhoso estar participando aqui com vocês. Vamos ouvir um pouco mais sobre a palavra de La Santa Muerte. Vai ser muito interessante. O nosso especialista em voodoo e macumbaria, Eduardo Regis. Tudo bem? Vamos falar aqui com o grande Sebastián de la Croix hoje sobre Santa Muerte. Vai ser legal. Amor da minha vida, coordenadora do Projeto Espelho de Circe, Pri Martinelli. Salve todo mundo. Quem lembra do Salve Todo Mundo, dos inícios do podcast do Projeto Mayhem? Estamos de volta com participações de Pri Martinelli e agora também com o Espelho de Circe. Sejam todos muito bem-vindos. O tema é quente. Eu espero que vocês aproveitem, mas acima de tudo, estudem. Mas não menos importante, Rodrigo Elutarque, do Projeto Mayhem. Salve, pessoal! Assim como todo mundo nasce, todo mundo morre. Então, todo mundo encontra a Santa Muerte. E quem vem nos trazer esse conhecimento hoje é Sebastián de la Croix, coautor do livro Voodoo, Voodoo. Livro fantástico que eu adorei e recomendo. A Magia do Império do Caribe e o Império de Marie Laveau. Pesquisador de religiões afro-americanas, Houngan de voodoo haitiano, sacerdote de Umbanda, tatá de quimbanda de raiz e chefe de quimbanda tradicional. Devoto de La Santíssima. Seja bem-vindo, Sebastián de la Croix. Boa noite. Obrigado. Vou começar então, porque todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi das pessoas, então eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você se iniciou e por que Santa Muerte. Bom, não tenho uma resposta para isso, porque foi totalmente fortuito, foi casual. Eu lá pelos idos de 2005, eu tinha um professor espiritual que me ensinava várias tradições ocidentais, orientais, afro-americanas, e ele era um leque de diferentes tradições, sobretudo as mais estranhas. Então, um dia ele mandou: olha, você devia dar uma olhada nisso aqui, que é um culto mexicano, não conhecido no Brasil,
o culto à própria morte, à Santa Morte. Aí ele me passou um material e me recomendou que eu começasse a trabalhar com ela. E foi assim que começou. Eu lembro que quando ele me falou pela primeira vez, eu falei, Santa o quê? Eu não estava entendendo, né? O culto à Santa Muerte, eu achei que era alguma entidade, né? Tipo, é, Rosa Caveira, Exu Caveira, coisa do gênero, né? Demorou para eu entender do que se tratava, porque naquela época não tinha nada mesmo sobre Santa Muerte. Você não achava praticamente nada. Eu lembro que eu consegui importar a muito custo um livrinho desses parecidos com os que a gente acha nas nossas lojas de Umbanda, um livrinho mexicano com orações, feitiços, mas assim, estava muito longe desse boom de Santa Morte que a gente tem visto de uns tempos para cá. Hoje você fala de Santa Morte, a maioria das pessoas, pelo menos do nosso meio, já ouviu falar, já sabe do que se trata. E aí, em 2022, final de 2022, o dono da Rolê, o Diego de Oxóssi, ele me convidou para escrever esse livro, para que a gente trouxesse para a língua portuguesa o culto como ele é no México. Claro que cada pessoa é livre para trabalhar esse culto como ela bem quiser, mas ele queria algo que fosse tradicional, como ele é feito lá na população devota da Santa Morte no México. Então foi esse o desafio que eu aceitei e o livro agora está já em pré-venda. Eu acho que é isso, que não tem uma iniciação formal, né, no culto da Santa Morte. Você não precisa passar por um ritual específico, você passa a cultuá-la. Claro que algumas vertentes, mesmo no México, vão trazer um verniz mais iniciático para a coisa. A gente sabe que existem ritos que foram criados para iniciar no culto, mas na verdade isso não é necessário. A maioria das pessoas simplesmente passa a cultuá-la. É como aqui no Brasil, você receber um santinho, o santo fulano de tal, com oração infalível, aí você começa a rezar para esse santo e ele atende a graça que você pediu e você se torna devoto dele e manda imprimir 1000 santinhos, e aí a coisa vai se espalhando, né? Foi algo que aconteceu aqui no Brasil no século XX, por exemplo, com São Judas Tadeu. Teve um boom de devoção a São Judas Tadeu dessa maneira, bastante popular. Sebastião, é, como que é o culto aqui no Brasil? Olha, o culto aqui no Brasil ele ainda é pequeno, né? Ele ainda é um culto que eu poderia chamar de experimental. Os brasileiros que gostam de magia, que gostam de tradições diferentes, estão experimentando com o culto da Santa Morte. Então não dá para a gente dizer como é que vai ser a cara desse culto no Brasil, né? Porque é natural que vindo para cá ele acabe sendo filtrado pelas nossas tradições e adaptado à nossa realidade. Mas uma coisa que eu acho importante, eu espero que esse meu estudo contribua para isso, é mostrar qual é a raiz do culto, né? Qual que é a espinha dorsal dele, como é que ele é formado, para que a gente não se distancie muito da realidade na qual ele nasceu, que é bem interessante, é bem rica, e muito ligada à cultura popular, que é algo que eu acho muito lindo e muito rico. A minha próxima pergunta era justamente essa, a história do culto, como ele começou, qual o contexto histórico, cultural, do culto da Santa Muerte. Então, não se sabe ainda como que ele começou. Os pesquisadores ainda estão tentando encontrar esse ponto inicial. A gente sabe que a primeira menção escrita ao culto da Santa Morte vai surgir num livro publicado em 1961. O autor é Oscar Lewis e o livro chama Hijos de Sánchez. Nesse livro tem uma passagem em que uma personagem faz um feitiço de amor com a Santa Morte. Então é a primeira menção que se encontra de uma amarração com essa figura, né? E o culto, ao que se sabe, ele era muito familiar e marginal. Familiar porque ele ficava escondido dentro de residências propriamente ditas, e também começou a ser cultuado nas prisões. E aí a explosão desse culto acontece quando uma senhora, já no século XX, chamada Dona Queta, que vendia quesadilhas,
ela resolve mudar o altar dela de Santa Muerte, que ficava na cozinha da casa dela, para calçada, porque as velas estavam deixando a cozinha muito quente. Então ela muda o altar para a calçada, assim, para frente da casa dela, de maneira que todo mundo que passasse na rua pudesse ver a Santa Muerte. E as pessoas começam a cultuar essa imagem que elas veem na rua, a levar velas, a levar flores. E isso toma uma proporção tão grande que a Dona Queta, ela para de vender quesadilhas e ela abre uma loja de artigos religiosos que, enfim, é a meca da Santa Morte. Ela faleceu recentemente, mas até então a loja dela era a meca da Santa Morte. Você ter uma imagem da Santa Morte consagrada por Dona Queta era, assim, né, um souvenir e tanto. E a consagração era só espirrar perfume num spray, um spray na Santa Morte. E a própria Dona Queta, ela dá duas versões para como começou o culto, né? Uma versão é que a Santa Morte seria cultuada por uma tia dela que passou o culto para ela. E aí tem até uma lenda urbana, que eu não sei se é verdadeira, que a Santa Morte na vitrine da Dona Queta seria o esqueleto da tia, porque a Santa Morte da Dona Queta é em tamanho real, não é pequenininha. É uma Santa Morte enorme. Se você colocar na internet, você vai ver. E a Dona Queta, ela todo dia mudava a peruca, o chapéu e o vestido da Santa Morte. Então a Santa Morte tinha um quarto cheio de vestidos e perucas e chapéus. E a outra versão é de que o filho da Dona Queta, quando estava preso por tráfico de drogas, aprendeu esse culto na cadeia e quando sai da cadeia ele dá essa estátua, essa imagem para a mãe. Então ela mesma conta duas versões dessa história. Não dá para saber exatamente qual delas que é a mais verídica. Não sei se eu respondi ou se você quer ir mais atrás, Rodrigo, nessa história. Respondeu, assim, eu que não sabia de nada e via as estátuas que tem a caveira, e quando você vê o povo asteca, que tem muita imagem de caveira nos seus templos e tem sacrifícios humanos, etc., eu achei que tinha alguma ligação ali. Então, Mas, ah, pode ter, tá? Alguns estudiosos mais das antigas vão tentar estabelecer uma relação entre esse culto asteca aos mortos, da Senhora da Morte, do Senhor da Morte, com o culto da Santa Morte. Só que aí a gente chega numa situação que pode parecer sutil, mas não é. Uma coisa é a deusa da morte, asteca. A outra coisa é a morte. E a Santa Morte, ela é a morte. Ela não é uma deusa. Ela é a personificação da morte. Por isso, alguns estudiosos mais recentes vêm dizendo que a Santa Morte se baseia na figura de La Parca, que é o que a gente aqui no Brasil chamaria de a morte. La Parca, aquela figura que é um esqueleto com um manto com capuz preto e uma foice. Essa figura chega no México no século XIV, junto com a peste negra, e ela se torna muito comum, ela passa a ser uma figura muito presente nas igrejas, na arte popular, como a personificação da morte. Agora, é claro, e isso os historiadores também dizem, que esse trato muito íntimo do povo mexicano com a morte, essa maneira de enxergar a morte como algo do dia a dia, algo que convive conosco o tempo todo, porque a qualquer momento a gente pode se encontrar com a morte, e essa maneira até leve e divertida de lidar com a morte, tá aí o Dia dos Mortos para nos mostrar isso, que isso seria um fruto dessa crença asteca, desse culto asteca primordial. Então, esse culto, para alguns, ele influenciaria o culto da Santa Morte com esse trato íntimo com essa figura. E para outros, ela seria mesmo uma derivação da deusa da morte. Eu prefiro pensar que ela é uma figura baseada na parca mesmo, porque imaginem, numa época em que as pessoas não sabiam ler, elas viam imagens religiosas onde aparecia Jesus, Maria, algum santo, e a figura da morte, né? Porque Jesus teria sido o único que venceu a morte. Isso é muito comum nas orações da Santa Morte. Jesus Cristo que venceste a morte, porque
acima da Santa Morte, no culto tradicional, só Jesus, porque ele ressuscitou. Né? Então, imagine o povo vendo estampas com Jesus, Maria, José e a figura da parca. Não é difícil imaginar que as pessoas tenham começado a pensar assim: bom, eu rezo para Jesus, eu rezo para Maria, eu rezo para José, eu vou rezar para essa morte que está aqui também. Né? Era uma maneira mais iconográfica de interpretar a realidade. Mas, enfim, nós temos essas duas teorias. Não dá para dizer que uma seja mais correta do que a outra. Sebastião, deixa eu fazer minha pergunta aqui. Como a Santa Muerte se relaciona com outras figuras espirituais ou santos nas práticas dos devotos, especialmente em tradições como a santeria, Umbanda, Quimbanda, que também são mencionadas no livro? Bom, a gente pode separar em duas frentes, né? A frente do catolicismo popular, e isso é muito forte no México, muito mais forte do que no Brasil. Então, no México, todo mundo é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Todo mundo. Pode ser. Do padre ao criminoso, todos são devotos de Guadalupe. Então, começa que é muito comum a pessoa que cultua a Santa Morte também ter devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, e mesmo alguns consideram que elas são o mesmo ser. São as duas faces de uma mesma moeda. Guadalupe seria a mão direita de Deus na terra e a Santa Morte a mão esquerda de Deus na terra. Dois outros santos que estão muito ligados ao culto da Santa Morte, porque são santos populares no México, são São Miguel Arcanjo e São Judas Tadeu. E aí, entrando no catolicismo popular, a gente vai ter um terceiro santo, esse não reconhecido pela igreja, que é Jesus Malverde. Jesus Malverde é o santo dos traficantes, ele é o narco-santo. Ele foi um traficante que nasceu no século XIX e morreu no século XX, chamado Jesus Juárez Mazo. E eles, tanto assim que eles chamam a Santa Morte, Jesus Malverde e São Judas Tadeu de Santa Trinca, ou Santíssima Trinca no México. Então a gente vai ter esse lado da devoção popular. E depois, o pessoal da santeria, sobretudo, vai ter um culto à Santa Morte, às vezes até dentro das casas de santo, mas separado. Ele nunca é misturado com a prática afro. Ele está presente, ele é cultuado, mas ele não é misturado. Ele não é sincretizado com nenhum orixá. Ainda que alguns estudiosos, alguns ensaístas tenham tentado ver uma ligação entre Yansan, Oiá e a Santa Morte, não é assim que o povo lá vê. Então, são cultos separados, embora muito unidos, porque fazem parte dessa devoção popular. Não sei se eu te respondi, Kati. Respondeu, eu vou até engatar uma outra aí, se puder. Vamos lá? No livro que eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha, né? Você menciona o significado das 3 cores da Santa Morte: branco, vermelho e preto. Você pode explicar mais sobre como essas cores são usadas nos rituais e qual a importância dela para os praticantes? Posso. Então, o sistema original, né, o primeiro método usado pelos curandeiros, pelas bruxas do México, é esse sistema de 3 cores ou de 3 mantos: o branco, o vermelho e o negro. Hoje a gente encontra a Santa Morte de várias cores, até das cores do arco-íris, mas isso é algo mais moderno, né? Tem uma relação bíblica muito interessante entre esses 3 aspectos da Santa Morte, que é a seguinte: quando Adão e Eva desobedecem a Deus, cedem à tentação da serpente, a condenação deles ao serem expulsos do jardim do Éden é morrer. O preço da morte é o pecado. Então, não havia morte no sistema, né, concebido pelo Deus do Antigo Testamento. Quando Adão e Eva pecam, o preço do pecado é a morte. Então, nasce assim a Santa Morte Branca. E não é por outra razão que uma das oferendas mais típicas para a Santa Morte é a maçã, a própria fruta do pecado. Depois que Adão e Eva saem do paraíso, eles vão ter a sua primeira relação sexual. Então, o sangue de Eva desvirginada, vertido sobre a terra, dá origem à Santa Morte Vermelha. E depois, quando Caim mata Abel,
o sangue de Abel se torna um sangue negro e dá origem à Santa Morte Negra. Então a gente tem essas três faces, uma face bondosa, uma face pacífica, uma face ligada à paixão e ao amor, e uma face escura, ligada ao mal e também à proteção. Então, Santa Morte Branca normalmente é usada para trabalhos de limpeza espiritual, cura, bênçãos. Santa Morte Vermelha, para questões relacionadas a amor e sexo, mas também para dinheiro e trabalho, porque vermelho é a cor do sangue, trabalho e dinheiro estão ligados à vida. E a Santa Morte Negra é ligada a malefícios e também proteção, porque aquela que faz o mal também protege do mal. E assim, é raro encontrar um Santa Muertista, que é como se chamam os praticantes, que seja devoto de apenas uma face da Santíssima. Normalmente, os devotos trabalham com pelo menos essas três faces, eles têm três imagens da Santa Morte, branca, vermelha e preta, ou eles têm uma imagem com três mantos, e eles trocam o manto da imagem de acordo com o que eles estão querendo trabalhar naquele determinado momento. Então, o culto, sobretudo, né, se a gente pega esses três aspectos, é um culto completamente amoral. Gosto disso. Gosto muito. Tá ótimo. Boa noite, queridos. Tenho uma pergunta aqui para o Sebastião. Eu queria saber sobre como que a gente pode... Quais são as áreas de atuação, né, dela? Com o que ela trabalha bem? O que a gente pode pedir para ela? E como que a gente pode integrar ela nos nossos sistemas mágicos? Como que isso funciona? Então, Jéssica, você pode incluir tudo, absolutamente tudo. Não tem nenhum aspecto da vida que ela não abranja, porque no final tudo morre. Tudo que é vida morre, tudo vai terminar nela, tudo começa nela. Então, não há nenhum assunto que não seja pertinente a ela. Então, desde cura, proteção, bênção, amor, sexo, trabalho, dinheiro, loteria, tirar alguém da prisão, evitar que um criminoso seja preso, malefícios de todo gênero, tudo, qualquer coisa, nesse amplo leque do bem e do mal. Só que assim, o culto dela não é um culto que dá para a gente, como é que eu posso dizer, testar hoje e não trabalhar de novo amanhã. Porque a chave desse culto é a devoção. Então você precisa estabelecer um vínculo com ela baseado na devoção e, sobretudo, em muita reza. É uma tradição de rezas fortes, de conjuros poderosos, né? Então, a gente até pode testar o poder da Santíssima fazendo uma ou outra oração, fazendo um ou outro trabalho, mas para que o sistema mágico atribuído a ela seja realmente eficaz, é preciso estabelecer uma relação com esse ser. E aí ela tem algumas regras bem definidas, né? Por exemplo, o altar dela é só dela. Você não pode colocar mais nada no altar dela. Ah, mas e Guadalupe e São Miguel? Você pode deixar perto. Você pode ter um altar para Nossa Senhora de Guadalupe do lado do altar da Santa Morte, mas você não pode nunca colocar as duas no mesmo altar. Ela é muito ciumenta, né? Ela é considerada um ser muito ciumento. Tudo é dela. Tudo é dela. Lembrando que na tradição católica da Santa Morte, só houve um único ser vivo que escapou dela. Teria sido Jesus. E ainda assim, escapou, porque sucumbiu a ela. Depois conseguiu contornar essa situação. Então, não dá para a gente fazer sincretismo do jeito que a gente está acostumado a ver no Brasil, onde eu tenho uma Nossa Senhora Aparecida, no mesmo altar um preto velho, um Exu, uma deusa romana e a Santa Morte. Não dá. Se a gente quer cultuar a Santa Morte, tem que ter um cantinho só para ela. E uma vez que se tenha um cantinho só para ela, não se pode deixar esse cantinho seco e vazio. Então, no mínimo, um copo d'água você tem que deixar sempre para ela, sem que essa água seque jamais. Mas o ideal é que você, toda semana, dê para ela bebida alcoólica, normalmente tequila,
que você dê para ela um charuto ou um cigarro, uma vela e alguns colocam esse copo de água. E aí, uma vez por semana, você troca esses elementos de maneira que o altar dela nunca fique vazio. Porque dizem que quando a Santa Morte fica com sede, ela fica muito irritada com o seu devoto e a pessoa vai sentir na pele como é que a coisa funciona e não vai mais se esquecer de colocar as coisinhas dela. Assunto que eu ia fazer essa pergunta que não pode misturar. Mas aqui no Brasil é tudo farofa. Então, se você for visitar os TikToks e Instagrams da vida, você vai ver tipo uma Santa Muerte da Wicca, Santa Muerte da Quimbanda Malvada, Santa Muerte da Goécia do São Cipriano, e uma série de misturadas gigantes. Eu acho que só não vi até agora ET. Mas Deve o que ter. pode acontecer da galera ficar misturando? Como é que você enxerga esse processo da Santa Muerte aqui no Brasil? Olha, um wicano, um quimbandeiro, uma pessoa da chama violeta do Saint-Germain, pouco importa. Ela pode cultuar a Santa Morte e sua quimbanda, sua wicca, sua chama violeta, desde que ela não faça uma mistureba, né? Porque uma das regras do culto é essa, não misturar. Agora, o que que acontece se a pessoa misturar? Eu realmente não creio que aconteça algo do ponto de vista mágico. Acho que, na pior das hipóteses, a coisa não vai funcionar. Mas eu acho que a gente acaba incorrendo num desrespeito cultural, né? Do desrespeito com uma cultura muito bonita, muito rica, muito interessante, e a gente não vai estar podendo beber dessa cultura se nós colocarmos matizes de outras tradições misturados, né? Então, Santa Morte não é uma deusa, portanto, ela não deve ser cultuada à maneira da deusa wicana. Ela não é um Exu nem uma pombagira, portanto, não deve ser cultuada à moda quimbandeira, né? Ela não é um anjo, ela é a morte. É meio difícil da gente entender isso, mas ela é a morte personificada. A morte passa a ser um ente, né? Ela não é a deusa da morte, o anjo da morte, o espírito da morte. Ela é a própria morte. Ficou claro, Marcelo, esse ponto? Vou fazer uma pergunta e você vê se faz sentido. A gente tem no Brasil alguns cultos que vieram inicialmente escritos de Roma, como a Confraria de São Miguel, ou o culto das Santas Almas do Purgatório, que no catolicismo popular, doméstico, ele acabou ganhando tons de feitiçaria. E o próprio culto da Santa Morte, ele parece também reproduzir essa terceira via do catolicismo doméstico, que acontece no mundo todo com as práticas que vêm escritas, né, de Roma. A gente pode falar que o culto de Santa Muerte, ele é feiticeiro quanto contrário ao dogmatismo católico apostólico romano? E o que você acha dessa cisão da feitiçaria ser irreconciliável com essa linguagem cristã? Então, a verdade é que sempre houve um aspecto de feitiçaria no catolicismo. A começar pela quantidade de santos que a gente tem na Igreja Católica, desde sempre, santos para todos os fins, né? Se eu quero ter uma boa viagem, eu rezo para São Cristóvão, se eu quero um bom parto, eu rezo para Santa Rita, e por aí vai, né? Então, essas práticas sempre existiram e ainda existem. A gente olha cultos tradicionais de São Judas Tadeu, São Benedito, Santo Antônio, a gente vai ver práticas muito, muito semelhantes à mais pura feitiçaria, e muitas vezes aquele que está realizando essas práticas não tem sequer noção do aspecto feiticeiro disso. Eu me lembro da minha avó cultuando São Judas Tadeu com vela vermelha, com espada de São Jorge, ela queimava umas ervinhas bentas, fazia uma fumacinha e pedia as coisas, e aquilo parecia muito o que a gente vê, né, numa Umbanda. Se a gente for acompanhar as bulas, os decretos, enfim, as normas que a igreja de quando em quando ia soltando ao longo dos séculos, ela sempre tentou coibir essas práticas. Na verdade, ela sempre tentou manter algum controle sobre elas, de maneira que aquilo que os fiéis inventavam por conta própria, a igreja tentava coibir.
e ao passo que ela institucionalizava a magia permitida por ela. A gente vai parar para pensar, o próprio ato de incensação de uma igreja tem algo de muito místico. As palmas bentas do Domingo de Ramos que a gente leva para casa e põe debaixo do colchão, ou queima em dia de chuva. O restinho do Círio Pascal que as pessoas levam para casa para curar tosse. Né? Não sei se todo mundo conhece essa tradição, mas no interior a gente levava um restinho do Círio Pascal para curar tosse de criança. O sal bento que o padre entrega para você jogar nos cantinhos da casa para expulsar o mal, eu acho que no Ocidente não tem religião oficial mais mágica do que a Igreja Católica. Agora, o problema da Santa Morte é que ela dá um passo além na feitiçaria católica. Eu não estou colocando uma imagem de São Benedito dentro do pote de arroz para não faltar comida na minha casa. Eu não estou tirando o menino Jesus de Santo Antônio para ele me arrumar um casamento. Eu estou criando uma santa. Eu estou criando uma entidade. Então seria algo mais ou menos como a gente vê aqui no Brasil, essas crianças santas que tem no Brasil afora, como por exemplo a menina Isildinha, no Cemitério da Consolação de São Paulo tem um menino que é cultuado, que são santos inventados, criados, né, pela devoção popular. Não é o caso da Santa Morte e do Jesus Malverde, do qual a gente falou há pouco. Né? O povo vai criando essas coisas. E para o povo, se a gente for perguntar no México, a maioria não sabe que tem alguma diferença entre a Santa Morte e os santos da Igreja Católica, não tem noção de que a Igreja condena. Pode ouvir um ou outro padre falar alguma coisa, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, até porque a gente sabe que oficialmente a Igreja vai ter um pronunciamento, mas que os padres, nos bastidores, eles vão deixando que essas devoções populares continuem vivendo, até porque dizer não é perder mais fiéis para a igreja, né? Então, a maioria dos santamuertistas se consideram católicos apostólicos romanos, eles não se consideram separados da igreja, embora a igreja o tempo todo se una ao governo mexicano para tentar combater o culto, até porque o culto acabou ficando associado ao narcotráfico. É um culto muito ligado à criminalidade, embora a maioria dos devotos não sejam criminosos, fato é que grande parte dos criminosos mexicanos são devotos da Santa Morte. Os criminosos são os criminosos, as travestis, as prostitutas, os homossexuais, ou seja, todos aqueles que, por uma razão ou outra, se sentem excluídos da ortodoxia católica. Todos aqueles que, diante de um padre ou dentro de uma igreja católica, não se sentiriam parte integrante daquela comunidade. Aqueles que os santos oficiais da Igreja Católica rejeitam, a Santa Morte abraça. E por que ela abraça todo mundo? Porque todo mundo tem a Santa Morte em si. Quando a gente morrer, o que vai sobrar de nós é o esqueleto. E o esqueleto é a própria Santa Morte. Então, nós temos a Santa Morte dentro de nós, e por outro lado, ela só vê o nosso esqueleto. Todo o resto para ela é desimportante. Toda a humanidade para ela é igual, porque todo mundo, no final das contas, vai morrer. Então, esse pessoal que não se sente acolhido na igreja acaba recorrendo a ela, tanto que hoje ela é considerada a santa LGBT+, lá no México, e na parada do orgulho gay já tem representações da Santa Morte, ela está ficando cada vez mais pop. Aliás, tem vendido muito a imagem da Santa Morte pintada com as cores do arco-íris. Tem feito muito sucesso. Era a minha pergunta. Você trouxe uma questão social, de alteração social, e você conceitou para a gente no início como esse culto ele está vinculado à cultura e a gente não sabe muito bem, né, como ele vai se estabelecer no Brasil. Então, a minha pergunta é como a veneração da Santa Muerte se reflete nas questões sociais culturais contemporâneas
no México, por exemplo, e de que maneira ela influencia a identidade e a resistência dos seguidores diante dos desafios modernos. Então, ela é uma santa que a gente pode considerar moderna, porque não se falava de diversidade de gênero, de diversidade de orientação sexual, de maneira tão aberta como se vem falando hoje. E a gente sabe que a Igreja Católica não consegue acompanhar o ritmo da mudança social acelerada que a gente vive nos tempos atuais. A Igreja fica sempre muitos passos aquém, ao passo que os devotos da Santa Morte estão sempre colocando-a na vanguarda de todos esses movimentos, né? Então, basta dizer que a igreja não aceita para o culto da Santa Morte abraçar. E é aí que eu acho interessante trazer para o Brasil o culto como ele é, para que ele também possa abraçar o nosso povo, para que ele também possa abraçar os excluídos do nosso povo, aqueles que não se sentem acolhidos na igreja. Porque se ele for mesclado com Goécia, com Wicca, com ocultismo, ele vai ficar reservado a uma tribo muito pequena frente à população toda. A uma tribo de pessoas que leem, de pessoas que estudam, que normalmente tiveram melhores oportunidades de estudo, e não vai chegar no povão. O povão não conhece esse tipo de estudo. Ao passo que se a gente consegue mostrar que ela é uma santa, né, sempre entre aspas, que abraça a todos, a gente pode ver esse culto crescer no Brasil de uma maneira absurda, né? Porque o misticismo do povo brasileiro é tão grande ou maior do que o do povo mexicano. Posso emendar mais uma, pessoal, que me ocorreu? Sebastião, vou emendar mais uma. Eu estava pensando aqui, já que a gente está falando no enfrentamento das questões modernas e de um culto não tão antigo, mas tão profundo, né? Baseado em medo e na cultura popular e na festa dos mortos e toda essa questão cultural. E eu estava pensando também nessa mistura de católicos que tem uma prática de determinação de santo para o devoto, que é baseado na aproximação ou simpatia do devoto àquele santo específico. Às vezes é herança de família, você recebe o santo ali determinado pelo mais velho. E a gente sabe que por proximidade de relacionamento, de devoção com aquele santo, a gente começa a aprender a vibração do santo, né? Dito isso, a minha pergunta é, como que na prática do culto a Santa Muerte na vibração do devoto, a aproximação com a santa? Por experiência própria, né? Então, para quem olha de fora para o culto, pode parecer que a Santa Morte é um ser frio, severo, sisudo, e na verdade é totalmente o oposto, porque a lição que a Santa Morte tenta nos ensinar é que a gente deve aproveitar a vida ao máximo, enquanto nós pudermos, antes de nós nos encontrarmos com ela. Então o culto é muito alegre. É comum as pessoas oferecerem para ela a comida que elas estão comendo. Quando tem festa na casa, ela participa. As oferendas delas são sempre oferendas ligadas a prazeres boêmios, bebida alcoólica, tabaco, chocolate, mel. É um culto muito alegre, né? Inclusive, alguns dizem que ela está sempre sorrindo, né? Porque a gente olha para uma caveira, parece que ela está dando risada. Então, é um culto muito hedonista. Embora seja o culto da morte, é um culto muito hedonista, muito ligado aos prazeres do aqui e do agora, e às necessidades do aqui e do agora. Sempre aquelas necessidades mais básicas, inclusive a necessidade do prazer e do lazer. Por exemplo, eu assisti um documentário sobre a Santa Morte em que as mães de um bairro de periferia da cidade do México, um bairro perigoso, pediam aos seus filhos para quando fossem para balada de noite, levarem suas medalhinhas da Santa Morte para protegê-los e quando estivessem voltando da balada, fossem nas ruas rezando para ela para não serem assaltados. Então, assim, vai para a balada, mas confia na Santíssima. Foi falado sobre que já viram imagens da Santa Morte, até com as cores do arco-íris.
E eu já vi também a imagem da Santa Morte, que cada parte dela era feita com um dos ingredientes que produz a cerveja. Essa apropriação que a mídia faz, né, dessas imagens, como é visto pelo culto? Acha uma coisa interessante? Acha que pode ser uma deturpação? O culto é vivo, né? A maneira do culto na brujeria mexicana é essa maneira das três cores, preto, vermelho e branco. Então, curandeiros e brujas, eles vão trabalhar com essas três cores, porque aí todo um sistema de magia por detrás dessas três cores. Mas na devoção popular, toda novidade que aparece é bem-vinda. Então, a Nossa Senhora com as 7 cores do arco-íris, que também simbolizam as 7 potências africanas da santeria. Tem uma Santa Morte que é toda coberta de dólares, que é a Santa Morte para a prosperidade. Tem Santa Morte vestida com roupa noturna de mulher, que é a Santa Morte que é cultuada por prostitutas. Tem a Santa Morte com os cereais, tem essa da cerveja que você falou, tem a Santa Morte dos cereais, que é a Santa Morte da abundância, da prosperidade. Enfim, tem Santa Morte atualmente para todos os gostos. Por exemplo, a gente estava falando de Saint-Germain, já tem a Santa Morte de manto roxo para purificação. É claro que a ideia da chama violeta acabou entrando nessa ideia do roxo para purificação, né? E assim por diante. Você vai ter uma infinidade de representações dela e o culto é vivo, né? A gente pode dizer que quem estabeleceu, entre aspas, as normas públicas desse culto foi a Dona Queta, mas ela acabou de morrer e o culto não acabou com ela, então provavelmente ele vai continuar sofrendo transformações ao longo do tempo. Acho difícil que no México ele deixe de estar vinculado a um aspecto católico, porque a espiritualidade mexicana sempre passa pelo catolicismo. Por mais herética que seja essa espiritualidade, sempre vai passar pelo catolicismo. Mas ele está em constante movimento. Provavelmente, quando o culto público começa no século XX ainda, não havia essa associação da Santa Morte com a comunidade LGBT+. Hoje já há. E é uma associação extremamente bem-sucedida. Está crescendo muito. Então, ela vai respondendo às transformações que a gente vem vivenciando. Vou colocar uma perguntinha aqui também. Você falou algo sobre as crianças saírem, ou os jovens saírem para a balada com umas medalhinhas para pedir proteção para Santa Muerte. Você poderia dar uma canjinha para a gente e passar uma oração de proteção? Eu vou passar duas. Uma, inclusive, não está no livro, fica de brinde para quem está assistindo. Mas antes de passar uma oração maior, que quem depois estiver assistindo dá para ir voltar o vídeo para tomar nota, eu vou passar a oração que todos os devotos da Santa Morte fazem todos os dias, né? Se a pessoa não tiver tempo de fazer nada para a Santa Morte, antes de dormir, ela vai dizer: Santa Morte do meu coração, nunca me deixes sem tua proteção. Então essa é a oração mais clássica das clássicas. Aí tem uma oração de proteção bem bonita que eu vou recitar aqui para vocês, e aí o pessoal que estiver assistindo depois consegue anotar, indo e voltando o vídeo, que é uma oração de proteção. Santa Morte, amada do meu coração, não me desampares sem tua proteção. Veste-me com tua capa, para que eu fique invisível perante meus inimigos e evite qualquer dano que eles queiram me causar. Com tua foice, corta a maldade e a inveja que rondam o meu caminho, libertando-me de todo mal. Que tua poderosa mão me cubra e mantenha seguro sob tua influência, para que eu possa viver tranquilo e satisfeito. Santa Morte, eu coloco minha devoção em ti, confiando que sempre estarás comigo e meus entes queridos. Amém. É uma prática também de ascese que dá para ensinar aqui, uma prática já com cara de prática de penitência católica, que é o seguinte: a pessoa vai rezar
essa breve oração, Santa Morte do meu coração, nunca me deixe sem tua proteção, ela vai rezar isso 150 vezes por 9 dias. E a graça que ela estiver pedindo para a Santíssima vai ser concedida a ela no final desses 9 dias. Então, são 150 vezes essa jaculatória por 9 dias. Dizem que funciona e que é infalível. Sebastiana, nós temos uma pergunta aqui no chat. Se por um acaso esse culto teria a influência do martinismo, até por conta das cores presentes, o branco, o vermelho e o preto. Não, não tem. Não tem. Na verdade, essas cores elas são universais na espiritualidade, né? A gente pode puxar aqui 2 exemplos na espiritualidade iorubá. As cores preto, vermelho e branco são muito importantes. Por outro lado, na alquimia da Europa, as fases da obra alquímica são também preto, branco e vermelho. Aí é o contrário, mas enfim, são essas mesmas 3 cores. Então, o que o martinismo faz é pegar essas 3 cores básicas de várias correntes e manifestações espirituais e trabalhar com esse simbolismo. Mas eu não vejo nenhuma ligação entre martinismo e Santa Morte. Até porque o martinismo nunca foi muito forte no México. Perfeito. E uma outra questão. Uma vez que o praticante inicia e estabelece essa relação com a Santa Muerte, inicia ali a sua devoção, o seu vínculo, quando ele começa a fazer os seus pedidos e começam as suas práticas, como que seria poderia ter algum tipo de reatividade, uma vez que o praticante, de repente, faz uma solicitação ali para a Muerte, e ela vai atuar, por exemplo, numa defesa que a pessoa solicita, seria um culto, uma prática um pouco mais quente nesse sentido do que outras práticas que às vezes a gente estabelece o vínculo? Eu não sei, Vanessa, se eu entendi, a reatividade aqui seria algum tipo de choque de retorno? Seria mais uma forma agressiva da Santa Muerte atuar, por exemplo, uma vez que o praticante fala, olha, estou em perigo, me defenda, ou então ele promova um ataque a alguém. Para o devoto da Santa Morte, porque aí é uma coisa muito de devoção. Não existe nenhum ente espiritual tão poderoso quanto ela. Os que são muito católicos vão dizer que Jesus Cristo está acima dela e só. Eles a colocam acima de Maria, inclusive, porque Maria também morreu. Maria, né, não ressuscitou. Então, para o devoto, ela é a mais poderosa das poderosas. Tá? O que eu posso dizer por experiência própria é que ela pode ser muito agressiva, se trabalhar do seu aspecto negro, ao passo que ela pode ser extremamente acolhedora e maternal, se bem trabalhado o seu aspecto branco. Então, é uma força muito poderosa. Aliás, é uma força, como eu estava dizendo lá atrás, que se a pessoa decidir cultuar, ela deve desenvolver uma devoção, ela não deve ter um espírito diletante, como se a Santa Morte fosse um item numa prateleira que, quando necessário, eu vou lá, pego, peço e guardo na prateleira de novo. É um culto que envolve bastante devoção, um trato pessoal e diário com ela. É muito comum que as pessoas que cultuam a Santa Morte no México façam o seguinte: elas chegam à noite, né, e vão fumar o seu cigarrinho na frente da Santa Morte e contam para ela em voz alta mesmo o seu dia, como é que foi o dia, né? A Santa Morte, a comadre, fica em casa, então quem chega do trabalho senta lá pertinho da comadre e conta para a comadre como é que foi o dia, como a gente faria com um familiar nosso que estivesse em casa. Aí, se a pessoa vai tomar um traguinho de tequila, é um traguinho de tequila para ela, um traguinho de tequila para a comadre, né? Isso é engraçado, inclusive, ela é chamada de comadre lá no México, assim como as nossas pombagiras aqui no Brasil, embora não tenha relação nenhuma, mas passa essa ideia de familiaridade, de intimidade, né, da sua comadre, para quem você pode falar qualquer coisa. Porque a Santa Morte nunca julga, não tem julgamento na Santa Morte. Tudo pode ser pedido para ela. Desde que você
manifeste amor por ela, você pode pedir qualquer coisa e ela vai te dar qualquer coisa, mas tem que ter esse vínculo devocional. Ah, Sebastião, eu estou com uma pergunta aqui do Diego. Ele pergunta se tem alguma relação entre o culto da Santa Muerte e o palo. E aí, aproveitando para o Então, pessoal que está assistindo, né, a gente explicar um pouquinho mais o que é esse palo. o palo, em a nutshell, de uma maneira bem simples, é uma tradição congolesa, que vai se desenvolver na América Latina, sobretudo, eu acho que o epicentro do palo é Cuba. E aí tem as regras de palo, palo quimbiça, palo monte, palo mayombe. É uma prática muito feiticeira, muito ligada aos mistérios da morte, mas, historicamente, não existe uma relação entre o palo e o culto da Santa Morte. Até porque, se a gente for lá atrás na cultura mexicana, os primeiros germens desse culto, que podem estar no culto asteca do deus e da deusa da morte, e também na figura da La Parca medieval, que chega no século XIV no México, isso é muito anterior à chegada dessa tradição do palo na América Latina. Então, não tem uma relação. Embora, com certeza, haja paleiros que cultuam também a Santa Morte. Sebastian, mais uma pergunta do nosso chat, do Andy. A pergunta do Andy é: caso a pessoa abandone por qualquer razão a devoção ou diminua o ritmo das práticas, vai existir algum tipo de retaliação por parte de Santa Muerte? Ou, neste caso, existe uma forma de se afastar respeitosamente da devoção? Aí a gente tem duas respostas: a minha experiência pessoal e o que os devotos normalmente dizem. Na minha experiência pessoal, que eu já passei por fases em que eu deixei de prestar um culto ativo à Santa Morte, não me aconteceu absolutamente nada. É como qualquer outra relação espiritual com um ente invisível. Você para de cultuá-lo, ele para de ajudá-lo, né? Ele para de produzir os efeitos que ele vinha produzindo à medida que você ia fazendo pedidos a ele. Mas a resposta tradicional que um devoto daria é: sim, ela vai ficar muito magoada, a Santíssima é ciumenta, ela vai ficar magoada e ela vai sim se vingar de quem parar de cultuá-la. Isso é o que o povo diz, não foi o que aconteceu na minha vida, né? Mas existe procedimentos para você deixar de cultuá-la caso você decida que você nunca mais quer falar com ela, tá? Que é o despacho dos elementos do culto dela numa igreja ou na capela de um cemitério. Aí até no livro eu trago as regras, enfim, tem vários procedimentos para isso, mas basicamente isso constitui no despacho da imagem e dos elementos do altar na capela do cemitério numa igreja. Agora, ela não, na minha experiência pessoal, ela não se vinga da pessoa, mas ela não ajuda quem pede para ela uma coisa hoje, aí esquece por um mês de dar as coisinhas dela, depois pede de novo, depois larga o altar dela pegando poeira e criando teia de aranha. Aí ela não vai realmente trabalhar com essa pessoa, né? A pessoa tem que trabalhar com ela numa base bastante constante, não precisa de grande coisa, né? A pessoa pode simplesmente passar pelo altar dela depois de um dia ativo de trabalho e falar: boa noite, comadre, tudo bem por aí? Tá certo, mas você não pode esquecer dela. Sebastião, eu estou com uma outra pergunta aqui. Como ela é representação da morte, tem gente que considera ela um anjo. Isso procede? Tem alguma Isso é uma lógica? coisa mais moderna, tá? Isso tem aparecido, é um fenômeno mais moderno, tem inclusive começado a surgir imagens da Santa Morte com asas, tá? De alguns verem ela como anjo da morte ou Azrael. Mas isso já é uma influência ocultista no culto da Santa Morte. A Santa Morte raiz, roots, é a morte, não é o anjo da morte. Então, se anjo é mensageiro, angelos em grego,
A gente até poderia dizer que o anjo da morte é o mensageiro dela, mas não é ela. É um ente a serviço dela. Ficou Tem faltando. sacrifícios, tem sacrifício de animal ou de alguma coisa no culto dela ou não? Depende de onde você pega esse culto, né? Normalmente não, tá? No basicão do dia a dia, não. Mas a gente sabe que algumas comunidades, famílias e grupos que cultuam a Santa Morte Negra fazem sacrifícios de galinhas pretas para ela, sobretudo galinhas pretas. Tá, então não dá para eu te falar, Rodrigo, não tem sacrifício. Tem sim, nesse aspecto mais obscuro do culto. O que não quer dizer que para cultuá-la seja preciso usar sacrifício animal. Eu tenho uma outra pergunta aqui do pessoal do chat, né? Na sua visão de estudioso do culto, como é que faz a passagem que transforma a morte numa entidade que responde a uma adoração? Como é que você enxerga isso do ponto de vista ocultista? A gente tem eu vou falar leitor agora, eu sou velho mesmo, né? Ouvinte, né? Que é espírita, o kardecista, o da Umbanda. Como é que é essa ideia de cultuar a morte? Ela é uma entidade? Como é que você enxerga isso? Então, não dá para a gente encaixar essa ideia da personificação da morte no espiritismo ou em religiões e cultos derivados do espiritismo, né? Porque a ideia que está subjacente ao espiritismo é de que tudo é espírito de ser humano, de que não há nenhuma outra realidade no universo fora espíritos humanos. Então, a gente primeiro tem que tentar entender que esse fenômeno é um fenômeno que acontece na mentalidade popular simples, né? A gente está falando da Alta Idade Média, em que as pessoas tinham uma visão mais simbólica, mais pictórica e mais simples das coisas, e que vendo essas gravuras e essas imagens, muitas delas mostradas pelos padres, que mostravam santos, anjos e a figura da morte com o seu manto negro e a foice, começaram a rezar para ela, começaram a pedir para ela. Talvez essa seja a maneira mais fácil de se entender esse culto. Mas, pensando do ponto de vista ocultista, eu deixo dois pontos para a gente refletir. Primeira coisa, tudo que existe enquanto ideia abstrata, em planos mais sutis, vai se manifestar nesse plano físico nosso como algo mais concreto e dotado de um nome. Esse é o plano em que ideias assumem formas concretas e recebem nomes, ainda que essas formas e esses nomes sejam invisíveis, não façam parte do plano tridimensional. Mas, enfim, ainda assim a gente está numa manifestação física. E a segunda coisa é a formação de uma egrégora extremamente poderosa, formada por todos os devotos da Santa Morte, que acabam criando um ser. Caso a gente desconsidere que ela existe por si só, então ela seria um ser egregoricamente criado. Mas aí é elucubração nossa, né? Os nerds do ocultismo. Se a gente voltar lá nas raízes do culto, a pessoa vai olhar e falar: eu não estou entendendo essa pergunta. Claro que a morte é a morte. Olha aqui ela, olha a imagenzinha dela aqui, né? A gente é que problematiza essas coisas. E ficou faltando a pergunta mais importante de todas, que é onde é que eu compro o livro? Que é, ó, o Rodrigo está jogando dinheiro na tela e não está acontecendo nada. Você compra o livro no site da Arolê. O livro está em pré-venda no momento. Deixa aqui só, é arolecultural.com.br. A gente pede para você comprar da editora para ajudar, né, o editor. E depois você vai encontrar em livrarias, você vai encontrar na Amazon, enfim, você vai encontrar em vários locais. Mas por enquanto, na pré-venda, a gente pede que você compre lá na editora, porque assim você está ajudando o editor. Maravilha, já está com o link. Puxando aqui Então, o a link está aqui na sardinha para os descrição. editores presentes.
Grande Diego. O link está na descrição, eu vou colocar no primeiro comentário, a gente pina, que aí então você que está assistindo aqui já vai, faz uma pausa e já compra o livro, porque é maravilhoso. E tá lá no É isso, galera. site que Ficou faltando. quem comprar o livro na pré-venda, tem que ver a data que está no site, ganha um postal da Santa Morte para colocar no seu altar, para já começar a formar o seu altar da Santa Morte. Maravilha. Ficou faltando alguém? Alguém quis fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou partir para as considerações finais. Eu tenho uma pergunta só. Essa questão da Santa Muerte ser mesmo a personificação da morte, não um espírito, nem uma passagem, aproxima ela de Thanatos, a personificação da morte grega? Acredito que sim, mas ainda assim a gente vai ficar naquela pequenina sutileza, né, de que o Deus grego é a personificação da morte, mas ele entra num panteão de divindades, enquanto a Santa Morte não é divindade, é a própria morte. E isso realmente é paradoxal. Como é que eu tenho a morte como um ser? Mas fato é que o culto é assim, a morte assume um status isolado, independente e vivente, por mais contraditório que isso seja. Kátia? Oi, nossa. Eu tenho uma pergunta também. Tá me ouvindo? Sim, Tá meio brecando aqui, mas vamos ver. te ouço. Planos. Planos para diante. Você pretende ou expandir ou ir para outras áreas Não estou conseguindo nem entender aqui. Acho que a minha conexão está muito ruim, gente. Mas era planos. Planos futuros? No momento eu não tenho. Vamos ver como é que vai ser a receptividade ao livro, né? A depender do interesse que o público demonstrar pelo tema, a gente pode pensar em planos para o futuro, cursos, workshops. Então vão lá na pré-venda do livro, comprem o livro, mostrem que vocês gostam do assunto para a gente poder pensar nesses planos futuros, para dar uma animada na coisa. Oh, fantástico. E se você não for lá e comprar o livro, a Santa Muerte vai vir puxar seu pé de noite. Você que está escutando. Jéssica Puga, considerações finais. Vamos partindo aqui, já deu 1 hora e pouquinho. Eu achei fantástico. Eu acho muito interessante esse aspecto dela ser uma entidade muito democrática, né? Que serve a qualquer um, que a gente pode pedir qualquer coisa. E eu acho muito legal também essa reflexão que ela traz sobre essa força da mulher, né? Que é a geradora da vida e também é a própria morte, né? E ver esse aspecto da complexidade da mulher, esses elementos que são representados através dela. Gostei demais, Sebastião. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso. Robson Belli, suas Obrigado. considerações finais. Achei bastante interessante essa questão do catolicismo popular e toda essa questão histórica envolvendo a Santa Muerte. É muito interessante e espero poder ouvir mais sobre esse assunto aqui no Mayhem. E foi um prazer. Muito obrigado, Sebastião, por ministrar para nossa palestra. Hoje eu fiquei bem quietinho ouvindo, porque é um assunto do qual eu não domino nada na Santa Muerte. Então, fiz o meu papel de ignorante, como diz o André, e fiquei aqui ouvindo e me maravilhando com o que estava sendo dito. Muito obrigado, né, a todos. Por hoje é isso aí. Lorindo Neto, considerações finais. É interessante que é um assunto muito presente na nossa vida, na vida de todos, mas em que, de certa forma, a gente ainda fica com o pé atrás, um pouco meio receoso de falar sobre, mas realmente é uma divindade, não é uma divindade, é uma santa que está presente na vida de todos, mesmo a gente não prestando atenção. Achei bem legal. Vanessa Dias, considerações finais.
É sempre um prazer ouvir o Sebastião toda vez que ele coloca algum assunto por aqui. E o conteúdo de hoje veio para desmistificar principalmente a morte, que é um tabu que a gente é sempre criado para não olhar, não notar, fazer vistas grossas e celebrar a vida. Então, parabéns pelo lançamento do livro, muito sucesso e aguardamos planos futuros para que a gente consiga ter mais conteúdo desse assunto, que é muito, muito bom. Obrigada. Eduardo Regis, considerações finais. Bem, eu queria agradecer ao Sebastião, como sempre, um prazer ouvi-lo e sempre uma aula, né? Foi muito interessante ouvir sobre a Santa Muerte, sobre um ponto de vista mais tradicional, que é uma coisa que eu acho que é uma lacuna que esse livro novo dele vem preencher aqui no Brasil, porque muito se ouve falar de Santa Muerte, tem muito burburinho, mas, de fato, pouca gente trazendo uma perspectiva que seja mais originária, né? Lá da fonte. Não vamos entrar aqui em detalhes do que é mais válido ou não é essa a questão, mas o que está lá na fonte. Então, bastante interessante. Por favor, pessoal, comprem o livro na pré-venda, e é muito importante para ajudar aí a gente a ter mais material interessante de Santa Muerte e também do próprio Sebastião de Lacroix, que eu sei, né, que tem muitas outras cartas na manga para a gente no futuro. Valeu. Cate Frisvolt, suas considerações finais. Vamos ver se vai, né? Porque a conexão tá bem ruinzinha aqui, viu? É culpa do Mercúrio retrógrado. Mas enfim, eu tive o privilégio de dar uma espiadinha no livro. Bom, aliás, eu dei mais do que uma espiadinha. Eu li bem. Adorei, super indico. É muito legal, muito diferente, muito completo. Então tá super recomendado. É isso. E obrigada pelo convite. Rodrigo Elutarque, suas considerações finais e o que é o Projeto Mayhem? Assim, adorei a live porque tirou um monte de dúvida. Já cadastrei lá para comprar na pré-venda. Vai ser mais um livro aqui do autor, mais um livro da Arolê na minha estante. Obrigado aos editores aí, enchendo a minha estante aqui. E o Projeto Mayhem vocês vão encontrar lá no catarse.me/TDC. O financiamento recorrente, você faz parte desse financiamento recorrente, você recebe uma revista de hermetismo, aonde tem matérias bem interessantes sobre o assunto. Você vai ter também grupos de Telegram dos mais diversos assuntos com um pessoal bacana para te ajudar na sua caminhada, além, é claro, de poder participar das gravações desse vídeo. Então, recomendo sempre catarse.me/TDC para fazer parte do Projeto Mayhem. Venha com a gente. Pri Martinelli, do Projeto Mayhem e do Espelho de Circe, amor da minha vida, chefa do pau grande de todos nós. Considerações finais e o que é o Espelho de Circe? Tá bom. Sebastião, muito obrigada de novo pela sua presença, pela didática maravilhosa. Parabéns, Arolê, por mais esse lançamento, por vocês lançarem mais um livro de qualidade para tirar um pouco o ruído de fundo de uma prática tão bonita, tão legal e que está baseado no que a gente fala desde o início do trabalho do Mayhem, que é criar relacionamento. As coisas são mais simples, mais profundas e mais bonitas do que se faz parecer. Obrigada por provarem, a editora e você mais uma vez, que um trabalho bem feito, de qualidade, é muito possível para chegar para o público e criar uma vertente, uma forma de expressão mais próxima de cada indivíduo que vai encontrar o livro. Muito obrigada. O Espelho de Circe é um projeto criado em 2019 por um grupo de mulheres
para desenvolvimento, um espaço de construção de saberes coletivos e desenvolvimento de mulheres e homens livres. É um grupo organizado sem uma hierarquia previamente determinada, agora com um projeto de ordem chamada Stella Indômita, que em breve vai ser lançado e vai ficar aberto para inscrições, primeiro de mulheres, e mais para frente a gente vai pensar nessa possibilidade para homens. Foi um grupo criado para que mulheres pudessem se desenvolver em espaços de estudo e desenvolvimento de saberes, ocultista, por mulheres que já trilhavam esse caminho. Os grupos são fechados, você encontra a nossa página no Instagram, no Facebook, o nosso podcast no Spotify. E por último, porque ele estava lá embaixo nas catacumbas, Thiago Tamosauskas, considerações finais. Hoje eu fiquei aqui nos bastidores, mas foi maravilhoso, bastante informação, bastante conhecimento. Dá para ver que é uma pessoa que Tem sabe Santa do que tá Muerte falando. no Morte Súbita? Tem no nome, né? É tão importante que está na própria URL. E não é por acaso, né? Porque a gente fala de tantos assuntos lá, e acho que o que une todos nós, independente do que você acredita, independente do que você vai fazer, é o nosso fim, né? É a morte, é em comum a todos nós. Inclusive, talvez seja o último mês que a gente esteja gravando junto, né? A gente nunca sabe. Então foi maravilhoso. E para vocês que estão acompanhando a gente, então não esquece, esse foi o episódio 510. Então, se você curtiu, eu preciso que você siga o canal, aperte o sininho, porque caso você não tenha reparado, o YouTube ele só divulga vídeos de 10 minutos, 8 minutos, com musiquinha, com dancinha, e a gente, pega os melhores dos melhores para vir falar coisas profundas por 1h30. E, cara, o YouTube não vai colaborar e a gente precisa da sua ajuda para o boca a boca para colaborar. Então, segue o canal, anota. Se você está aqui por conta do espelho ou por curiosidade, ou porque você digitou Santa Muerte e queria aprender a fazer uns feitiços aí, agora aprendeu que a parada é mais séria, dá uma olhada que tem várias playlists de tudo que é assunto que você puder imaginar, de Umbanda, Quimbanda, Wicca, bruxaria, maçonaria, tudo. Você não vai se arrepender. Então, beijo, muito obrigado, meninas, sejam muito bem-vindas. E agora a gente vai começar a gravar junto. É tão legal, ficou tão mais cheiroso isso aqui. Esse povo. Só tenho a agradecer a todos. Agradecido. E para você que ficou acompanhando a gente até agora, muito obrigado também, Sebastian, pelo seu tempo, pela sua experiência. Sempre é um prazer ver você por aqui. E para quem estava fora, muito agradecido. E a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.